Gente, boa tarde. Eu nunca apareci assim, aqui nos stories. Nunca apareci chorando. Sempre fui muito forte o tempo inteiro. Nunca liguei pra ataque, nunca liguei pra crítica, vocês sabem disso. Mas essa noite eu não dormi. Eu tô aqui chorando muito porque eu tô tentando descobrir o que eu fiz de errado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos vendo aí uma repercussão com a jovem Vitória Souza. Essa pregadora aí que usa muitas parábolas. E agora ela foi convidada para um casamento de dois homens. Homem com homem, não é? Bem, ela foi convidada para uma festa de dois homens. Esse foi um casamento, uma festa aí de homem com homem. E ela ganhou 100 mil reais. E tá o maior bafafá por conta disso. O problema não é ela ter ido. O problema não foi ela ter ido para essa festa, esse casamento, duas pessoas homoafetivas. O problema é que ela foi ali, teve oportunidade para ministrar. E eu quero trazer também uma palavra da parte de Deus sobre o comportamento dessa menina aí, que está trazendo a palavra de Deus e é muito conhecida. Mas você que está inscrito no meu canal, compartilha e divulga, porque eu quero trazer algumas coisas aqui, olha, que a Bíblia Sagrada ensina. Mateus capítulo 7, versículo 15, quem está dizendo é o próprio Jesus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus continua: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa menina, ela foi profetizar. Aí eu vou colocar o vídeo para você também ver. Foi profetizar para duas pessoas que estavam vendo uma relação afetiva. A Igreja de Cristo não tem nada contra os homossexuais, as lésbicas. Jesus não tem nada contra o ser humano, visto que é ser humano, descendência de Adão e Eva e pecadores. O problema é a prática, onde a palavra de Deus condena. Não tem lei do Brasil, não tem lei dos Estados Unidos, não tem lei de nenhuma nação que vai intervir aqui, olha, com a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu aos Romanos o destino dessas pessoas que praticam isso. Romanos capítulo 1, versículo de número... Eu vou ler o versículo de número 25. Romanos capítulo 25 em diante. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, de forma tal que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando as relações naturais com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa consoante ao seu erro. E como eles não se importaram de reconhecer Deus, este os entregou a um sentimento perverso para praticarem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha o destino que Deus dá para eles. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte,
os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. A lei de Deus, por rejeitar o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, é morte para quem pratica isso aqui, pois não se arrepende. É muito sério. Essa menina foi ministrar, mas era para se Deus, ela tinha que orar para saber se o Espírito Santo ia permitir ela ir ou não. Por quê? Atos capítulo 16, por que ela deveria orar? Versículo 6. Ao passarem pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja, os apóstolos queriam levar a mensagem. Quem impediu? O próprio Espírito Santo de levar a palavra de Deus para a Ásia. O próprio Espírito Santo. Então, ela deveria orar para saber se o Senhor autorizaria ela a ir. Claro, é evidente, se o Espírito Santo habitasse nela. Isso aqui é muito sério. Está aí, ó. Um vucu-vucu de igreja, um vucu-vucu de profetas, um vucu-vucu de profecias, um vucu-vucu de pastores, de pastoras, de bispos, de bispas, apóstolos, apóstolas, presbíteras. Está faltando só agora ser Jerusa, ser uma divindade. E eu não duvido muito, não. Então, se o Espírito Santo habita nela, porque é Ele mesmo quem pega, a gente não vai para onde a gente quer. Se o Espírito de Deus habita em nós, veja Romanos capítulo 8, que Paulo diz, se o Espírito de Deus habita. Romanos capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por eles estar na homossexualidade, a prática dessa, a sentença de Deus nessa prática é morte, porque eles estão na carne, inclinando-se para as coisas da carne. O desejo humano é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja que essa prática é contra a vontade divina, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem tem o Espírito de Cristo? Qual é a evidência que alguém está cheio do Espírito Santo? Está aqui, olha. João, capítulo 16 e o versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as poder suportar. Contudo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará a voz e anunciará as coisas vindouras. Ele, olha o 14, ele me invocará, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. A evidência de quem tem o Espírito Santo, quem é cheio, glorifica Jesus. O Espírito Santo nem se glorifica. O Espírito Santo de Deus, o Consolador. Quem é cheio do Espírito Santo, glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Isso é evidência. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. E quem está nessa prática está debaixo de condenação. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a igreja pode falar isso aqui. Olha o que Paulo escreve. Veja que palavra terrível aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Não podemos compactuar, não podemos. E veja ainda o pesado que a sentença de Deus, o que essa menina deveria estar pregando nessa festa, se Deus mandasse. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda e eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Era para essa menina estar anunciando
o arrependimento, que foi para isso que Jesus veio. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 4,17, pregando o arrependimento. E não como está o vídeo, ela pregando, profetizando para eles, falando que Deus está fazendo assim, que Deus vai fazer assado. Tudo mentira. Olha que eu quero terminar o vídeo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o que é que você assiste, nós assistimos e vemos isso aqui? Olha o que está escrito. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo fala a respeito do anticristo. Veja, aleluia. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 6 em diante. Agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será manifestado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Espírito da mentira está operando. Por isto, versículo 11, Deus lhes enviará, é Deus que está enviando a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, sendo iníquo, depravados moralmente, imorais, sendo digno de honra. Então a prática que Deus abomina, que Deus condena e leva para o inferno, essa menina estava elogiando. E aqui eu estou citando só por cima, sem falar de Jeremias capítulo 23, onde o pau canta em cima dos falsos profetas. Sem falar do próprio Jesus em Apocalipse, que ele ensina que quem mente, quem ama mentira, vai para o inferno. Então é uma mentira sendo sustentada. E Paulo está dizendo que é o próprio Deus que envia a operação do erro para que eles creiam na mentira. Porque eles rejeitaram a verdade, rejeitaram o evangelho, caem nessa balela e quando morrer vão para o inferno. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Não fiquemos calados. Essa menina fala muita heresia. E sendo heresia, a Bíblia já ensina. Deixa eu ler aqui. Carta a Tito. Aleluia. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe. Para que muitos aprendam o que está na palavra do Senhor. Carta de Paulo a Tito. Veja o que está escrito aqui sobre os hereges. Só para você ter ideia. Capítulo 3. Versículo 9, 10 e 11. Evita, porém, controvérsias insensatas, genealogias e discussões e contendas acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Adverte o homem herege que causa divisões. Depois de admoestá-lo uma em primeira e segunda vez, rejeita-o. Olha para aí. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tem muita gente que tem medo de falar, tem medo nas redes sociais, tem medo de entregar o que Deus manda, tem medo de revelar o que está escrito. Mas está escrito. E essa menina baita de um herege. Tomara que ela se arrependa e vá para a Bíblia, volte para a sã doutrina. Senão ela mesma, o seu próprio Deus vai lançar ela para o lago de fogo. Ela mesma. E tantos que seguem ela aqui gostam disso. Aqui não é nada contra os homossexuais. Aqui para que se arrependam. Eu tenho um sobrinho que é homossexual. Quando orei por ele, que estendi a mão, ele caiu possesso, endemoniado. O demônio se revelou dentro do meu sobrinho. E esse demônio leva ele para a homossexualidade. Então não tem nada de doença, não tem. Isso é demônio, é cão, é capeta, que está iludindo, enganando e levando o ser humano para o quinto dos infernos. Que Deus tenha misericórdia. Compartilha e divulga. Jesus está voltando. Não te esquece, nosso salve é o céu de glória. Fica na paz do Senhor, crente. Gente, boa tarde. Eu nunca apareci assim aqui nos stories. Nunca apareci chorando. Sempre fui muito forte o tempo inteiro. Nunca liguei para ataque, nunca liguei para crítica, vocês sabem disso. Mas essa noite eu não dormi. Eu tô aqui chorando muito porque eu tô tentando descobrir o que eu fiz de errado. As pessoas estão me atacando tanto assim. E o que eu fiz de errado? Eu fui no aniversário de uma criatura. Eu fui no aniversário
do Ítalo, uma pessoa que eu oro pela vida dele. Fui lá, entreguei uma Bíblia de presente pra ele. Fui lá falar de Jesus. 20 vidas aceitaram Jesus naquele aniversário, que não foi nem tanto aniversário. Foi um culto de ação de graças. E eu tô aqui tentando entender as pessoas. Tem gente ligando, querendo cancelar a agenda. Os pastores ligando, querendo cancelar a agenda. Pessoas me julgando, me criticando. Pelo simples motivo de eu ter ido lá falar de Jesus. Pelo simples motivo de eu ter ido lá pregar a palavra de Deus naquele aniversário, sabe? Eu tento entender, gente. Por que às vezes vocês querem pegar tão pesado com as pessoas? As pessoas querem postar coisas falando que eu fui lá fazer um casamento, gente. Um casamento. Gente, eu tô só orando mesmo e pedindo pra Deus me dar força, sabe? Pra Deus me dar força pra continuar, pra não parar. Porque tem hora, gente, que não é fácil. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Eu chorar assim, aparecer aqui, chorando, mas de verdade, gente. Hoje, não tem nem o que falar, sabe? O Senhor só me faz lembrar daquela mulher adúltera, sabe? Quando aquela mulher adúltera chegou, Jesus falou assim: quem nunca pegou que atire a primeira pedra. Eu fui lá fazer o papel de uma evangelista, pregar a palavra de Deus, e o que tem de errado nisso? Olha, eu quero pedir perdão para todos vocês que acham que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz, de estar lá pregando a palavra de Deus, me perdoem, tá? Me perdoem se eu errei, eu sou uma jovem ainda, tenho muito que aprender. Mas eu só quero deixar claro que não tinha só eu lá. A cantora Natália Braga também foi fazer um culto lá, foi adorar Jesus. A Gabi também, que estava lá, a Gabi Oliveira, a Renálida, todas foram convidadas assim como eu. Todas. Todas foram convidadas assim como eu. As pessoas só focam em mim. As pessoas querem me atacar, sabe? Só eu. Eu. Só orar, gente. Orar muito, pedir pra Deus me dar muita força pra continuar. Pra continuar, porque o que me deixa triste é ver os próprios crentes, sabe? Os próprios crentes atacando os outros crentes, tentando colocar eles pra baixo, sabe? Denegrir a imagem deles. Onde é que a gente vai parar desse jeito, gente? Onde é que a gente vai parar com esse evangelho das pessoas julgando as outras? Querem falar, mas o Ítalo, ele é gay. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus deu livre-arbítrio, a escolha dele, ele sabe da verdade, sabe da palavra. O meu papel eu fiz. Mas sabe o que me deixa revoltada? Qual é a diferença dele com um líder espiritual que tá no altar no adultério? Nenhuma, gente. Agora eu vou lá para pregar a palavra de Deus e vocês estão me julgando. Me julgando, gente. O que há de errado nisso? Enfim, eu quero pedir perdão para vocês, tá? Eu nunca apareci assim aqui. Mas ninguém é forte o tempo todo, ninguém é de ferro. E é isso, gente, é isso. Agora, amém, seja o que Deus quiser. Deus me fez muito forte. Muito forte. Muito forte. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, aguentar tantas inverdades, aguentar tanta gente atacando a gente, sem saber o que de fato aconteceu, julgando a gente, não é fácil. Então eu sempre oro pra Deus todos os dias pra Ele me dar força, pra me continuar, pra mim não perder o foco do caminho dele. Porque não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil. E eu tento sempre praticar a sabedoria do homem e da paciência. E é só agora ignorar as ofensas. Eu tento ignorar, mas por favor, gente, toma cuidado. Toma cuidado. Porque talvez um comentário seu, uma fala sua, pode deixar alguém assim, triste a noite inteira sem dormir, se perguntando o que fez de errado por pregar o evangelho. Toma cuidado, gente. Tome cuidado. Deus vai lá, tenta levantar pessoas para falar dele, para falar do amor dele, para ganhar vidas para ele. E na maioria das vezes os próprios crentes vão lá e tentam acabar com ele, tentam matar ele, gente. Até quando vai ser assim?
Crente querendo matar crente. Crente querendo falar de crente. Nós, como igreja do Senhor, deveríamos nos unir. Nós, como igreja do Senhor, se eu fiz algo errado, ao invés de me julgar, deveria vir aqui no meu direct, parar de falar bobeira, parar de falar inverdade, e vir aqui tentar me dar um conselho, me aconselhar e não me julgar, gente. Por que vocês fazem isso? Qual é a vontade de vocês? Vocês querem que eu fique chorando aqui dentro do meu quarto? Vocês querem que eu entre numa depressão? Vocês querem o quê? É isso que vocês querem? Que eu pare de pegar o evangelho e fique aqui chorando? É isso que vocês querem? Eu tô fazendo a obra de Deus, eu tô pregando o evangelho. Eu fui pregar pra uma criatura, como qualquer outra que precisa. Como qualquer outra que precisa, gente. É muito difícil. Eu tô tentando entender. O que eu fiz de errado. Mas eu quero dizer que se eu errei, foi tentando acertar. Se eu errei, foi tentando pregar a palavra de Deus, foi tentando falar do evangelho. Se eu errei, foi tentando ministrar a palavra de Deus para quem realmente precisa. Se eu preguei muito bem, se eu errei, foi tentando pregar. Foi tentando cumprir o vídeo por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Mas enfim, gente. Tô tentando respirar aqui pra conseguir falar. Só pra concluir, tô falando em verdades que eu fui fazer um casamento homoafetivo. Falaram que eu fui lá, mas não, gente. Eu simplesmente fui pregar pra uma criatura. Fui convidada pra ir pro aniversário, pra fazer um culto de ação de graças pelos 25 anos. Sabe? 25 anos. Então eu fui lá. Preguei a palavra do Senhor, inclusive eu entreguei uma Bíblia de presente para ele. Deus tocou no meu coração para me levar uma Bíblia de presente para ele. Aí eu levei uma Bíblia para ele, preguei a palavra de Deus, ministrei, 20 almas aceitaram Jesus. E é isso. Não foi um casamento, igual vocês estão falando, inventando, sei lá, talvez para ganhar ibope. Porque notícias ruins geram engajamento, geram ibope, né? Então tem pessoas que aproveitam para quê? Para ganhar ibope. Para ganhar ibope, né? Ibope em cima de fake news, em cima de verdades. Então foi lindo, gente. Foi lindo o que Deus fez naquele culto de ação de graças. Foi tão lindo. Vidas ali chorando, se rendendo aos pés do Senhor. Eu tenho todos os vídeos aqui gravados. Se vocês quiserem, eu posto para vocês verem, para vocês acompanharem. O tanto que foi muito lindo. Foi lindo, extraordinário. Eu tô muito feliz com o que Deus fez ali naquele lugar, porque Deus me levou lá, foi por um propósito, que é falar de Jesus, pregar o amor dele. Sabe, eu fui ali para fazer o meu papel como cristão e falar de Jesus ali. Para aquelas pessoas que precisavam ouvir uma palavra do Senhor. Então eu fui, levei uma Bíblia, a palavra liberta. Eu entreguei a palavra, sabe? Então criando em verdade. Estão falando coisas que na verdade não são verídicas, não é verdade. Então, por favor, não acreditem em tudo que pessoas postam para querer engajamento. Porque tem gente que postam fake news para quê? Para ganhar ibope. Postam fake news porque sabem que notícias ruins geram repercussão, vai gerar engajamento. Entendeu? Então não acreditem, gente. Não acreditem em tudo. Vocês pastores que me acompanham, líderes que me acompanham aqui. Quero dizer para vocês que eu sou uma jovem, sou cristã, e se tem uma coisa que eu tenho é caráter. Tenho caráter, eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei o porquê que Deus me chamou, eu sei que tem um propósito de Deus ter me levantado. E o propósito do Senhor na minha vida foi o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. É exatamente isso.